a todas. Boa Amém. noite. Boa noite. Amém. Vamos lá, meninas, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui, com a graça de Deus, né? Deus tem nos abençoado, tem nos honrado. E quando eu pensei em colocar aqui um louvor hoje, falei, que louvor que eu vou colocar, né? E aí, de repente, apareceu esses dois primeiros louvores que eu nunca tinha ouvido, mas que tem tudo a ver um com o outro, né? O primeiro é Eu Permiti o Vento, chama Eu Permiti o Vento. O segundo é Eu Não Perdi o Controle. E o terceiro é Por Causa Dele. E tem tudo, um tem a ver com o outro, né? Porque quantas vezes a gente está passando por um momento de aflição e a gente não entende o que está acontecendo, por que está acontecendo, né? E nessa noite Deus diz, eu permiti o vento, eu permiti o deserto, mas eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu estou aqui. É isso que ele quer dizer hoje para você. E se você está aqui essa noite, é por causa dele. Se você, né, viveu esse dia, é por causa dele. Porque é assim como eu acordo todos os dias, mesmo nos dias difíceis, eu sei que ele vai me sustentar. Então, é tudo por causa dele. Então, que você possa crer que, independente do que você está passando, do momento de dificuldade, por mais que seja difícil, aos seus olhos pareça impossível, ele não perdeu o controle do que está acontecendo. Que você possa crer no que ele prometeu para você, que você possa ter esperança e que suas esperanças possam ser renovadas nessa noite, nesse dia, no amanhecer, né? É igual eu falo, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, creia que eu tenho certeza que Deus preparou hoje. Eu já quero começar agradecendo, né, a pastora Nália. A gente já faz alguns tempos, a gente está conversando. Como eu falo, a Suzy é uma bênção, me indicou várias pastoras abençoadas que eu tenho trago aqui. Todas têm sido muito receptivas e aceitado esse convite de estar aqui. Então, muito obrigada, pastora, por ter reservado esse tempo para estar aqui com a gente. Nada, é um prazer. Antes da gente iniciar, eu vou passar para a Rê. Eu pedi para a Rê hoje fazer a nossa oração. Pedi agora, Deus tocou no meu coração para eu convidar ela para fazer a nossa oração inicial. Então, amiga, fique à vontade. Amém, amém. Gente, não repare minha cara de cansada. Mas vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais um encontro, por mais uma conexão feminina, Pai. Te agradecemos pela vida da pastora, Pai, que aceitou esse convite para falar um pouco do teu amor para nós, Pai. Pai, nessa noite, Senhor, tira todo o cansaço, Deus, toda a fadiga, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Da correria do dia a dia, Deus, da correria da nossa casa, dos nossos afazeres, tira tudo, todo o peso, Pai, todo o embaraço de nós, Pai. Nos ajuda a nos desligar nesse momento, Pai, do mundo e conectar com os céus agora, Senhor Jesus. Pai, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Para que sejamos curadas nessa noite, para que sejamos restauradas nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, usa a Tua filha, Senhor Deus. Usa como flecha afiada, Senhor. Guarda a casa dela, a família, esconde o chamado ministério dela, Senhor. No nome de Jesus, Pai. E faz conforme o teu querer. O Senhor é bem-vindo nessa live. O Senhor sempre está aqui conosco. O Espírito Santo esteja aqui conosco. Esteja com cada mulher em seu lar nesse momento, Pai. Que cada uma possa sentir a presença do teu Espírito nesse momento, através da tua palavra, Senhor. Senhor, nós nos conectamos contigo agora, Pai, nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não corta essa fiação, deixe que nenhum mal venha atrapalhar essa fiação, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós estamos alegres e te agradecemos por este momento, Pai. No nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Pastor, a palavra é sua, fique à vontade aí, deixa Deus te usar. Amém. Obrigada, boa noite.
Graça e paz para todas as irmãs. Amém. Amém. Paz. Thalia. Amém, a paz. Amém. Um prazer poder estar aqui compartilhando com as irmãs. Se por aí eu correr e as irmãs verem que eu estou misturando o português com o castelhano, irmãs, falam um stop para mim. Meu nome é Analia, eu tenho 50 anos, tenho já bastante tempo aqui no Brasil. Eu cheguei no Brasil, a morar aqui no Brasil, no ano 2002. E realmente este país tem me acolhido muito bem. Deus tem me trazido aqui para fazer trabalho, uma obra missioneira, e aprendi a amar o Brasil. Eu me sinto em casa aqui. E bom, eu quero aproveitar esse tempo rico, sabendo como que estão hoje os tempos acontecendo, como que o inimigo ele vem distraído para que nós, nessa hora, as filhas do Senhor, não venhamos a cumprir nosso propósito. Como o inimigo se levanta, como que há uma luta, uma guerra no ar. Mas o Senhor tem nos dado a vitória, armas poderosas, e por isso nós estamos aqui. Não sei o dia das irmãs, mas seguramente chega esta hora, né? Bate um cansaço, mas estamos aqui com um propósito. O propósito de podermos nos edificarmos umas a outra. Nos faz muito bem. A comunhão nos faz muito bem. E eu trouxe para compartilhar para as irmãs um pouco de minha história, meu começo. Recalcando, né? Remarcando a importância de instruir as crianças. Porque a minha história começou quando a minha mãe entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu era muito pequena, eu teria 4 aninhos. A minha mãe, seu 6º filho, adoeceu. Agora somos 10, né? Mas quando ela tinha 6, adoeceu com uma doença muito grave, ele ia morrer. Minha mãe não conhecia o Senhor Jesus. E lá no hospital, meus irmãos foram lá ao encontro, orar pela criança, né, da minha mãe. Minha mãe se rendeu ao Senhor Jesus e a partir de ali, ela começou a levar a seus filhos à casa do Senhor. E eu lembro que todos pequenininhos, eu teria 4, 5 aninhos no mais, e eu nunca esqueço isso que aconteceu naquele passado muito, bom, não vou dizer muito longe, porque senão vou parecer muito velha, né? Mas estou falando de 45 anos atrás, irmãs. 45 anos atrás. Eu lembro o rosto daquelas pessoas, porque não somente a minha mãe estava com uma criança doente, internada gravemente, o meu irmãozinho, que teria 1 aninho de idade, mas tínhamos sido alcançados por uma inundação, nossa casa tinha sido inundada, minha mãe estava no hospital com a criança e os filhos, meu pai não podia trabalhar cuidando de nós, os outros, né, estavam em casa, e nesse momento apareceu o Senhor Jesus para socorrer, para sarar aquela criança que estava ali doente, para atender aquela mãe desesperada que estava vivendo essa situação. E aqueles irmãos que foram lá no hospital falaram para minha mãe: pode ficar tranquila, que nós vamos ir e cuidar dos seus filhos. Vamos te visitar aqui no hospital e trazer tudo o que você precisa. E eu lembro que cada um, eu, mas meus 4 irmãos, cada um fomos levados na casa desses irmãos que a gente não conhecia. Cada um deles levaram um de nós, cuidaram, atenderam nós, até minha mãe sair do hospital. Isso ficou muito gravado, porque eu lembro daquela casa onde eu fui,
Eu lembro daquele amor, aquela atenção que eu recebi. E fazendo um gancho nisso, hoje eu me encontro novamente fazendo um trabalho com crianças e eu lembro a minha infância, quando eu estou trabalhando com uma criança, eu lembro, eu falo que importante que é poder atender, cuidar de uma criança, grava para toda a vida. E realmente recebimos muito amor. Minha vida, posso dizer que através da minha mãe, conheceu o Senhor Jesus e foi levando seus filhos ao caminho do Senhor. Hoje nós somos 10 irmãos, todos conhecemos o caminho do Senhor. Alguns permanecem, mas a maioria estamos servindo ao Senhor. E minha mãe nunca pôde se afirmar, porque ela não tinha o apoio do meu pai. Meu pai, ele não queria saber nada com o Evangelho, até o dia de hoje. A minha mãe já partiu com o Senhor Jesus, vai fazer 5 anos, agora dia 18 de dezembro. Então, hoje eu lembrava e falava, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque ainda que minha mãe, na sua fraqueza, na sua debilidade, com muitos filhos, com um marido inconverso, ela nos deixou o legado mais importante. Ela nos encaminhou no caminho certo. Ela nos trouxe a luz, nos colocou em Jesus. E isso é vitorioso. Então, se tem alguma mãe aqui escutando, e com certeza tem, mãe, vó, tia, vamos marcar as crianças, as nossas crianças, vamos marcar elas com o amor de Cristo, porque isso grava, porque isso é poderoso. É a nossa ferramenta como mulheres, como mãe, manifestar o amor de Deus às pessoas que estão precisando de uma ajuda e, principalmente, quando se trata de crianças, porque isso grava para toda a vida. Então, a minha mãe não pode se afirmar nos caminhos do Senhor, mas os seus filhos sim. E eu quero fazer um parênteses e aproveitar para agradecer a Deus e compartilhar com minhas irmãs que quando eu saí da minha terra, com 21 anos, e vim aqui para o Brasil, porque eu casei com um pastor missioneiro. Hoje ele descansa no Senhor, já faz 12 anos que ele partiu com Cristo. Mas com 21 anos, eu vim aqui para o Brasil, casada, e deixei minha terra, deixei minha mãe, meu pai, meus 9 irmãos, e sempre que podia, meu esposo me levava visitar a minha família. Mas eu fiquei muito tempo aqui no Brasil, sem poder viver e compartilhar com minha mãe. E um ano antes dela partir, sem ninguém saber nada, o Senhor fez de uma forma, de uma maneira, aqui no Brasil, que ele me tirou aqui do Brasil, sem eu querer. Me levou para a Argentina. Sem saber eu, que eu teria o último ano de vida ao lado da minha mãe. E eu fiquei lá, minha mãe não estava bem, ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor, ela não estava congregando mais, ela estava se sentindo muito mal. E o Senhor usou minha vida para eu poder fazer que a minha mãe retornasse aos caminhos do Senhor. Começamos a fazer reuniões nas casas dos filhos dela. Ela tem 10 filhos. Então, aí fazíamos todos os domingos na casa de um filho dela. E ela foi tomando força. E ela foi se fortalecendo. Aí ela foi trabalhando para o Senhor. Foi um ano maravilhoso. Que Deus me concedeu viver ao lado da minha mãe. Logo após, um câncer se declara fulminante, um mês mais de vida, e ela parte. Então, hoje, eu conto isso com muita alegria para o Senhor. Que bom que tu eres. Como tu me levaste no momento exato, no momento justo, poder desfrutar da minha mãe, porque que tristeza poder ter que receber uma notícia que minha mãe partiu, e aqui eu estou longe, muito tempo fora, sem poder estar, compartilhar com ela, mas Deus me concedeu
essa graça. Porque quando o Senhor me tirou da minha terra, Ele falou para mim que não tenha medo, que eu saia fazer a sua obra, que eu servindo a Ele cuidaria dos meus. E foi isso que Ele fez sempre, cuidando dos meus. E dando essa oportunidade de eu poder ter passado o último ano de vida da minha mãe, ficou marcado no meu coração, e falo, Senhor, que grande é tua misericórdia, quão grande é tua fidelidade, Pai. Eu tinha uma motoca lá na Argentina, carregava minha mãe, saíamos fazer a visita, minha mãe feliz. Quando alguém vai se render a Cristo, fala, mãe, faz a oração de fé. Aí ela orava, aí ela já está contente, ganhamos uma vida para Cristo. Então, irmãs, vale a pena servir ao Senhor. Ainda que a vezes tenhamos que nos negarmos, ainda que tenhamos que passar por sofrimento e negações, e parecer que perdemos algumas coisas, mas jamais perdemos. Jamais perdemos. Tudo que o Senhor tem para nós é sempre muito mais. Ele é muito fiel. Ele é muito fiel. E nas mínimas coisas, Ele está sempre aí nos detalhes, cuidando daqueles que o servem. Nós servimos homens, nós servimos a Deus. E por amar a Deus, Deus tem derramado amor nos corações para nós poder amar as pessoas, porque servimos as pessoas. Nós servimos as pessoas com o amor de Deus. Então, isso eu queria remarcar nessa noite, a vida de uma mãe. De uma mãe que sem estudo, sem conhecimento da vida, que cresceu sem pai, com uma mãe que não pôde cuidar dele, que teve que casar muito cedo, com 14, 15 anos, que teve 10 filhos. Aparentemente parece que não fez muita coisa importante aqui na Terra, mas ela deixou seus 10 filhos conhecendo o Senhor Jesus. E essa é uma riqueza muito grande. Você precisa de saber muito, você precisa de fé, de coração rendido para isso. Então, eu quero louvar a Deus por você, mãe, que não desiste de seu filho, você, vó, que não desiste de seu neto, pelas tias que estão ali dando para os seus sobrinhos, porque o Senhor nos criou assim, mulheres, mães, dadoras. Nós temos essa missão de formar, de educar, de cuidar, de instruir. Somos mães, somos mulheres de Deus. Então, hoje, eu faço lembrança e memória do trabalho da minha mãe, da riqueza que ela deixou nas nossas vidas. E bueno, por isso que eu sempre falo, minha história começou ali, quando minha mãe conheceu o Senhor Jesus. Aí, logo depois, como minha mãe não conseguia ficar firme no evangelho, porque meu pai não deixava que os irmãos fossem em casa, não deixava que ninguém orasse em casa, não queria que colocasse louvor, minha mãe não podia fazer nada em casa. Aí isso ia debilitando ela ficava sem força, então não podia congregar. E aí eu sou a segunda, né, da meu irmão, mais velho, depois estou eu, sou a segunda, depois tem mais 8. Aí eu comecei a me afirmar. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi no Ministério com as crianças, com jovens. E aqui também eu quero compartilhar algo mais. Por essas circunstâncias de minha mãe não se afirmar no Senhor, a gente não podia congregar sempre. Então, houve um lapso, né, de minha infância até os 16 anos, que eu não tinha essa frequência nos cultos, ainda não tinha entregado minha vida a Cristo. Só ia quando minha mãe ia, e minha mãe ia muito pouco, nesse entonces. E eu comecei a trabalhar muito cedo, de babá, com 12 anos. E ali naquela casa, uma moça me deu para experimentar. Ela falou, quero que você experimente, a ver se você consegue um cigarro. Ela queria que eu fumasse. Eu tinha 12 anos. Falou, experimenta. Ela me pintou tudo, uma cena muito engraçada. Falou, faz assim, com fumaça. Sei que eu peguei o cigarro com 12 anos. E eu
fumei até os 18 anos, 6 anos da minha vida fumando, com 2 anos. E esse foi meu primeiro testemunho que eu contei na igreja, como Deus me libertou do cigarro. Porque eu entreguei minha vida a Cristo, comecei a trabalhar com as crianças, mas eu fumava, ninguém sabia que eu fumava, ninguém. Eu só fumava em casa, mas eu fumava todas, né, em casa. Mas aí depois eu comecei a me incomodar, né? Eu fui me batizar, comecei a servir na igreja, mais jovem, né? 16, 17 anos. E trabalhava, eu fazia os trabalhinhos para as crianças, né? Os desenhos, todo, fumando. E eu me sentia mal, mas eu queria deixar e não conseguia. Aí eu pegava, amassava tudo, jogava fora. Não fumo mais. Aí daqui a pouco eu ia comprar outro. Falava, ai, não aguento. Comprava. Ah, não, eu vou jogar fora. Jogava fora. E assim passava muitos meses. Falei, meu Deus. Aí cheguei e falei assim para o Senhor. Senhor, eu já tentei, não consigo. Até então, irmãos, era uma jovem que não conhecia nada da palavra. O irmão que me instruía, ele era um encarregado de obra, que ele só falava para mim, irmã Nelia, você ora, precisa de alguma coisa, saber? Eu perguntava algo para ele, falava, irmã, vai orar que Deus vai te ensinar. Ele me falava, vai orar, irmã. Então, eu não tinha instrução, não tinha conhecimento da palavra. Sei que naquela hora, eu falei, Senhor, eu não consigo me libertar desse vício. Então, já que eu não consigo, então o Senhor tire de mim. Porque eu não estou gostando, mas eu não estou conseguindo. E aí continuei fumando. Falei, Senhor, vai me libertar. Até que, numa noite, por primeira vez, veio um pastor a visitar a congregação onde eu frequentava. E ele trouxe uma pregação do Espírito Santo. Primeira vez que eu via que eu podia receber, ser cheia do Espírito Santo. Aquela noite, eu fiquei muito impactada por essa mensagem. E aconteceu algo no meu lar essa noite. Quando eu voltei da igreja, que era sempre um problema que meu pai brigava com a gente, um dos meus irmãos estava passando mal. Um dos meus irmãos teve um problema e ele começou a se manifestar. E eu estava falando com outro dos meus irmãos, fumando. Eu estava fumando, conversando com um dos meus irmãos, e outro aí do lado estava se manifestando. E meu irmão, com o qual eu estava conversando, ele estava dando risada, se burlando daquilo que eu estava falando de Jesus, mas com o cigarro na mão. E naquela hora, o Espírito Santo, ele me marcou, eu senti por primeira vez na minha vida o poder libertador do Espírito Santo. Eu senti a força do Espírito Santo, foi um impulso, foi o poder dele, fez jogar o cigarro. Aleluia. Pisei o cigarro e falei, em nome de Jesus, nunca mais eu vou colocar isso na minha boca. Mas eu senti que não era eu estava sentindo uma força sobrenatural na minha vida. Quando eu pisei o cigarro, comecei a orar pela vida do meu irmão que estava se manifestando. Ele já estava com um alarido, ele estava, porque eu estava falando a palavra com uma, que estava escutando outro se manifestando, outro rindo. Foi um momento que naquela hora que eu apaguei o cigarro, pelo poder do Espírito Santo, e comecei a orar pelo meu irmão, eu comecei a falar em línguas. Teve a experiência do Espírito Santo naquela hora, irmãs. Irmãs, nunca mais eu consegui colocar um cigarro na minha boca. No dia seguinte, eu tentei, falei, não é possível, como que eu não tenho vontade? Tentei, mas eu não conseguia mais, não tinha mais vontade. Era como que se eu nunca tinha fumado. Então, essa foi minha primeira experiência, na minha mocidade, com 18 anos, que eu contei sempre como o Senhor me libertou desse vício, que tanto lutei pela minha força e não consegui, me rendi, falei para o Senhor operar e Ele operou. E isso para mim foi muito impactante, muito impressionante da forma que foi feito. Então, ali começou outra etapa da minha vida, porque antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa, mas houve um divisor de águas ali, um antes e um depois.
porque antes eu era muito tímida, não conversava com as pessoas, era muito caladinha, trabalhava, ia para o meu trabalho, a casa, a igreja e nada mais. Mas a partir daquela data, daquele momento que estava acontecendo na minha vida, comecei a sentir uma soltura para falar do amor de Deus. Pessoas que se cruzavam comigo e ouviam a mensagem do Evangelho. Então, eu quero também aproveitar esse gancho para falar para as irmãs que estão aqui ouvindo, irmãs, o Espírito Santo é poderoso para libertar, para transformar. Ele nos traz uma coragem, uma força que a gente consegue fazer a obra de Deus com toda a liberdade e essa alegria que vem da parte do Senhor. Então, como disse a palavra do Senhor, para nós encher do Espírito Santo, fluir no Espírito Santo, porque é a força que nós temos para vencer. Aí, irmãs, começou minha vida, feliz, já sentindo o poder de Deus, e fui fazer uma oração. Porque não sei se com vocês acontece, irmã, depois vocês mais me compartem também. Mas no começo da sua caminhada, suas primeiras experiências ficaram muito marcadas, como o Espírito Santo trabalhava de uma forma tão clara, porque sem conhecer nada, a gente teve experiência muito linda com o Senhor no começo da nossa caminhada. E eu lembro que eu fiz uma oração, e eu falei, Senhor, eu não quero me casar, eu quero te servir. Estou vendo minhas amigas com dificuldade, novinhas, casadas, com filho, não pode nem vir à igreja. Eu quero te servir. Na mesma da hora, irmã, eu senti a voz do Senhor me dizendo, não ores assim, porque eu tenho uma família para você. E naquela mesma hora, falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero, mas se o Senhor tem, então o Senhor vai preparar e vai trazer para mim, porque eu não vou fazer nada, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Aí o Senhor já mudou. Aí eu falei, então eu vou começar a orar para minha esposa. Eu não conheço, mas vou começar a orar. Irmãs, e ali começa outra parte, outra história na minha vida. Quando comecei a orar assim, e o Senhor começou a me preparar para receber a pessoa que Ele tinha preparado para mim. Não era argentino, porque eu, né, Argentina, então estava lá, nunca tinha saído do meu país, nem do meu bairro. E orando, o Senhor me prepara uns meses antes, me dizendo que Ele iria me enviar alguém que eu tinha que receber. E o Senhor me falava isso pontualmente. E um dia o meu pastor disse, eu já dirigia aos cultos, né, presidia aos cultos. Aí o pastor me disse, irmã, vai vir um visitante, um missionário aqui na congregação. Assim que a irmã, você vai presidir e o irmão vai trazer a palavra. Mas só que, como ele é brasileiro, eu estou meio desconfiado. Não sei se eu vou deixar ele pregar ou não, porque lá na Argentina, naquele tempo, tinha meio desconfiado dos brasileiros. Aí o pastor, né, que ele me disse, irmã, não sei se vou deixar ele pregar, não conheço. Estão trazendo ele aqui. E aí eu falei pro pastor, Deus tem falado comigo que o Senhor está enviando alguém que nós temos que receber, pode receber, porque é enviado de Deus. Irmãs, confesso que eu imaginava que era um brasileiro, motinha, pretinho, já de idade, idoso, que ia vir trazer uma mensagem aqui, né, na congregação. E para minha surpresa, naquele dia que ele chega, é um dia de inverno, em junho do ano 92, muito frio, o culto estava acontecendo com as portas fechadas, porque era muito frio, a Argentina é Chile, é muito frio demais. E eu estava presidindo o culto, já tinha começado, e este missionário que não chega, quando se abre a porta, faz aquele barulho, porque a porta tinha umas bisagras, né? Fazia um barulho quando se abria. E aí chegou esse missionário, um jovem de 23 anos, que era a pessoa que Deus estava trazendo para mim, para ser meu esposo. Foi naquela mesma noite, quando se abriu a porta, ele estava entrando e eu estava presidindo o culto.
Aí a gente se olhou, olhei para ele e falei, esse brasileiro é diferente, não é o que eu estava imaginando. Ele chegou, joelhou, perguntou para o irmão que estava ao lado, essa irmã que está presidindo aí, é casada? Depois que o irmão me falou, né? Aí o irmão falou, não, ela não é casada. Ah, tá. Porque essa é a esposa que Deus tem preparado para mim. O Senhor falou que hoje ia conhecer, e eu estou conhecendo ela. Assim que quando terminou o culto, ele falou para mim, Deus já falou contigo? Já falou com você? Porque ele fazia só 3 meses que estava na Argentina. Ele falou, Deus já falou com você? Eu falei, Deus falou. Tá bom, então Eita Deus. Então nós vamos marcar casamento. Nossa, aí começou outra etapa da minha história, irmã. Uma revolução na minha casa, porque eu não tinha namorado e de repente vou casar com um brasileiro que acabava de conhecer. Meu pai quase infarta, coitado. Quase infarta. Mas, apesar das lutas, a gente se conheceu 16 de julho do ano 92 e nos casamos em abril do ano seguinte. Abril do ano 93. No ano 94 nasceu meu primeiro filho, no ano 95 nasceu meu segundo filho e nós viemos para o Brasil com minhas crianças pequenas. E aqui começamos um trabalho missionário e temos uma história aqui no Alto da Riviera. Passamos por muitas situações e 18 anos juntos, construindo. Ele foi não só meu esposo, ele foi meu amigo, meu pastor, a pessoa que Deus colocou, que Deus tinha preparado para mim. Ele já partiu faz 12 anos, mas também eu recebi de Deus essa graça e esse bálsamo de eu não sentir a morte, que não está morto, porque acredito na vida eterna. Eu sei que ele vive e nós vamos reencontrar. E estou aqui com meus filhos, seguindo ao ministério, o trabalho. Meu filho Eleazar está na Argentina, pastoreando. Meu filho mais velho, Ever, está aqui comigo. Chegou faz um mês da Argentina. E agora, atualmente, estou fazendo um trabalho com crianças, aqui na Zona Sul, Jardim Aracati, faz 3 meses. E eu ressalto a fidelidade de Deus. Como Deus é fiel. Ele nos diz, nesse mundo terás aflições, mas confia em mim, porque eu tenho vencido. He passado por muitas aflições, perdas, decepções, solidão, abandono, necessidades, mas o Senhor sempre se fez presente, sempre se fez presente. E nesse pior momento, onde eu podia sentir algo que eu não conseguia sentir, não conseguia discernir, como o Senhor me ama. E isso é com cada uma de nós, experimentar, Senhor, como tu me amas. Como tu me amas. Que grande é teu amor. Como tu me cuidas, como tu eres presente, ainda que muitas vezes tenhas que dizer que não, ainda que tu estás ali, não nos livras do fogo, estamos lá na fornalha, mas tu estás com nós. Então, irmãs, a história é muito comprida, eu cortei bastante, mas quero lhe dizer que a idade de 21 anos, saindo da minha terra, da minha parentela, ao lado do jovem pastor missionário, um jovem de Deus, que Deus usou poderosamente lá na Argentina, aqui no Brasil, passando tantas situações difíceis. Hoje, com meus 50 anos, eu falo, Senhor, se tivesse que passar tudo de volta, passaria. Porque passando, olhando para trás, eu posso ver a tua mão me carregando sempre. Sempre, teus olhos me olhando, teu amor, me cuidando, tua fidelidade tão presente na minha vida, Senhor. Tenho 50 anos e que eu segui te servindo mais e mais, porque é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Conhecer ao Senhor, decidir servi-lo e desfrutar do seu amor. Ele é surpreendente. Ele é surpreendente. E nos faz viver processos. Nunca somos iguais. Vamos sendo processados
e na sua verdade, no seu amor, vamos crescendo, e a ideia de Deus é se formar em nós o caráter de seu Filho Jesus. Então, um pouco da minha história que estou compartilhando para as irmãs. Eu quero finalizar lendo um versículo que foi o primeiro versículo que na minha adolescência eu aprendi, marcou muito minha vida e sempre orei esse versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Diz: por lo qual também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis como é digno do Senhor, agradando em todo, llevando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo poder, conforme a potência da sua glória, para toda paciência e longanimidade. Amém? Que oração poderosa do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmã, por estar. Muito obrigada por esse tempo precioso, poder compartilhar um pouco de minha história. E aproveito a oportunidade para que as irmãs estejam me apoiando na oração, com o trabalho que está sendo feito aqui, com as crianças. E sabemos que não paramos porque tem alguém que nos impulsa constantemente, sempre continuar. O amor presente de Deus nas nossas vidas. Amém? Obrigada, irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço, uma saudação para minha irmã Suzy. Lucificação. A irmã Suzy é uma porta. Ela é uma porta. Através dela, nossa, estou conhecida uma família linda, maravilhosa, das mulheres de Deus. É uma bênção de Deus a vida da irmã Suzy. Manda um beijo para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não tenho nem como agradecer a pastora. Eu achei que era Analia, né? Analia. Não tenho nem como agradecer a pastora por esse testemunho lindo, tremendo. Meu Deus do céu, meu coração se encheu aqui de ouvir esse testemunho maravilhoso. Antes, né, da gente começar, a pastora entrou uns 5 minutos antes e a gente estava falando isso com ela, de como Deus é maravilhoso, né, e o quanto Ele cuida da gente. E realmente Ele cuida nos mínimos detalhes. Amém. Hoje de manhã eu estava até ouvindo, eu falei para as irmãs, né, até indiquei lá que tem a Bíblia falada agora, né? Então, eu queria ler a Bíblia de novo, só que eu na correria não consigo parar para ler muito. Então, eu descobri a Bíblia falada e agora eu estou ouvindo todos os dias de manhã. Em 3 dias eu já acabei Gênesis. E são 50 capítulos. Então, em 3 dias eu consegui finalizar Gênesis de novo. Então, comecei do início de novo. E tem sido uma bênção. E hoje eu estava aqui ouvindo, né? Estava no finalzinho e ouvindo a história de José, e eu comecei a chorar de o quão Deus é lindo, né? E chega um capítulo, eu acho que a maioria conhece, que os irmãos colocaram ele, queria matar ele, aí colocou ele foi vendido, depois ele virou escravo. Eu acho que todo mundo conhece a história. E a parte que mais me emocionou é quando os irmãos chegam para ele e ele fala para os irmãos, né? Podem vir, tipo, não se acanhem. Vocês fizeram mal para mim, mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque ele tinha algo muito maior para mim. Então foi o que eu falei para vocês no início, né? Por mais que seja o deserto que vocês estão passando, por mais difícil que seja o momento, Deus permite, porque Ele tem algo muito maior lá na frente para vocês. E a pastora é uma prova disso, né? Pode ter passado por vários momentos, mas cada dia Deus vem provando que Ele tem algo muito maior para ela, para a vida dela, para a vida da família. E Deus é maravilhoso, assim, não tenho nem o que dizer. Compartilhando um pouco com as irmãs, a pastora começou até a falar de filhos, e eu acredito que muitas, né, a maioria que é mãe já se identificou. E essa semana eu tive um episódio, queria contar um testemunho breve com o Benjamin,
que sábado eu estava lá na casa, estava aqui em casa, estava eu, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. E do nada ele acordou de manhã querendo tossir. Só que ele sentiu a vontade de tossir, mas ele não conseguia tossir. E aí ele vinha para tossir, ele quando parecia que tinha alguma coisa entalada assim na garganta. E ele começou a querer tossir e não ia, não saía. Aí ele começou a se desesperar, ele fazia... Começou a perder o ar, parecia. Aí eu peguei minhas coisas rapidinho, falei pro meu irmão... Primeiro eu tentei acalmar ele. Calma, filho, calma. Mas eu fui vendo que ele foi ficando apavorado porque ele não conseguia tossir. E aí ele realmente foi meio que perdendo o ar, o fôlego, assim, para tossir. E aí eu peguei, pus a primeira roupa que eu vi, aí meu irmão saiu correndo e fui no hospital com ele. E aí eu tentando acalmar ele, quando eu cheguei lá na porta do hospital, tinha que entrar de máscara. Eu falei, meu Deus, eu não tenho máscara. Aí eu falei pro meu irmão, corre ali na farmácia. E enquanto isso eu falei assim, não vai dar tempo, vai que aconteça alguma coisa com meu filho. E aí eu entrei e falei pro segurança, falei, pelo amor de Deus, meu filho tá perdendo o ar, ele tá com falta de ar. Aí ele falou, não, eu falei, eu tô sem máscara, você consegue arrumar? E comecei a chorar. Eu falei, você consegue arrumar uma máscara para mim? Ele falou, não precisa não. Veio, já me encaminhou, já entrou por dentro do hospital comigo, em outro lugar, que não era nem pelo lugar que se deve entrar, entrei pelos fundos do hospital. Ele já levou o Benjamin para a enfermaria. Ele falou, mãe, vai fazer a ficha. Eu fui fazendo a ficha, enquanto isso as enfermeiras já foram atendendo ele. Aí de lá o médico já veio correndo, foram chamar a médica para atender ele, e a gente descobriu que ele estava com uma obstrução na laringe. E a médica disse que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Mas a todo tempo, enquanto eu estava correndo e chorando desesperada, eu só clamava a Deus, falava, Senhor, não deixa com que nada aconteça com meu filho, porque ele é meu bem maior. E o Senhor me deu ele, não é por... Eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito muito grande na vida dele. E eu só orava enquanto ele teve que tomar inalação de adrenalina. E aí, enquanto ele tomava a inalação com adrenalina, ela falou, vou ter que fechar a porta, porque, né, a adrenalina... E aí eu fui colocando as mãos, assim, né, aonde estava obstruindo, e fui orando. E para a honra e glória do Senhor, meu filho saiu de lá curado. Então, Deus é maravilhoso. Ele não nos desampara em momento algum, assim. Por mais, igual eu falei, por mais desespero que a gente fique, né, nervosa na hora, mas para a honra e glória do Senhor, o Benjamin tá ótimo, ele tomou as medicações. À tarde, a gente já estava no aniversário que ele queria muito ir, ele já estava brincando, já estava super tranquilo. À noite ele ficou com um pouquinho de medo de dormir, né, e de amanhecer do mesmo jeito, mas correu tudo bem, ele continua bem, assim. Então, assim, Deus é fiel, mais um milagre que eu tenho para contar para vocês, porque Deus é muito bondoso, por mais que a gente fale, porque eu tô aqui toda quarta, mas eu sou muito falha, ainda tenho minhas falhas com Deus, mas Deus é maravilhoso, assim. Então, só queria contar mais esse milagrezinho que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho, que, olha, não sei, não tenho nem como agradecer. Pô, Deus é bom demais. Aleluia. Amém? Alguém quer contar algum testemunho ou quer compartilhar algo? Alguém? Amém. Graça e paz. A paz. Eu sou Fabiana. Gostaria de compartilhar com as irmãs um testemunho breve. Eu não estou ouvindo. Tá baixinho para vocês? Você tá um pouquinho mais alto? Conseguem ouvir agora? Deixa eu ver. Está baixo ainda? Agora tá melhorado. Benjamin, abaixa, por favor. Conseguem ouvir? Vocês estão ouvindo bem, gente? Sim, Tá bem baixinho para mim aqui. E agora?
A irmã tá tá com fone ou tá com celular? Às vezes a gente põe a mão no fone e fica baixo. Não, eu estou com o celular mesmo. Agora melhorou. Então, para contar para as irmãs que há mais ou menos dia 20, deixa eu ver, 26 de novembro, estávamos eu e o meu esposo em casa e nós recebemos um comunicado que a filha dele tinha desaparecido. E assim que nós recebemos esse comunicado, ele já começou a se preocupar e tentou, né, perguntar para algumas pessoas se alguém tinha visto ela, foi até o trabalho dela e não encontrava, comunicaram que ela não tinha ido ao trabalho, ela entre as 14 horas e já era quase 16 horas e ninguém sabia notícias sobre ela, até que por volta de 18h30 nós recebemos uma mensagem comunicando que ela estava no Hospital da Lapa, aqui em São Paulo, no pronto-socorro. Ele se dirigiu até o pronto-socorro do Hospital da Lapa e, ao chegar lá neste hospital, ele se deparou com uma situação que ela estava num quadro totalmente fora do ar e ela tinha tentado contra a própria vida. Ela tentou se suicidar. É, Isso, assim, foi um choque muito grande para o meu esposo e para mim também. Quando ele me ligou e comunicou, logo de imediato eu comecei a orar, pedir a Deus para que Deus confortasse, né, o nosso coração e nos desse força para que a gente pudesse ter alguma ação sobre essa situação, porque em janeiro desse ano ela já tinha tentado contra a própria vida. É a segunda vez que ela tenta essa situação. E como eu não sou mãe biológica, eu só tenho ela mesmo como filha, né, enteada, eu comecei a pedir a Deus e eu falava assim, Senhor, eu não sou mãe, mas por que que me dói tanto, né? E comecei a orar. E nessa que eu estava orando, me deu um sono. E aí, logo em seguida, meu esposo chegou em casa e ele estava bem entristecido mesmo e bem calado. Aí ele foi para o quarto e ele acabou pegando no sono também. E aí, passados-se algumas horas, quando foi entre 22 e 23 horas, a mãe dela, biológica, mandou uma mensagem para o meu esposo e falando para ele: Tu vai ser avô, tua filha está grávida. E aí, quando ele me falou, me contou essa notícia, nossa, meu coração se alegrou de uma forma, porque eu lembro que quando eu adormeci, eu sonhei, tive um sonho, e nesse sonho eu pedia, falava, Senhor, dá resposta, eu preciso saber como que eu vou lidar com essa situação, porque eu preciso ajudar, a Arielle a não fazer mais isso, a não tentar contra a própria vida, porque somente o Senhor pode nos dar a vida e somente o Senhor pode tirar a nossa vida. E aí, quando eu acordei, que eu tive essa notícia de que ela ia ser mãe, sendo que em julho deste ano eu perdi um bebê, né? E aí eu falei assim, eu não fui mãe, agora eu vou ser avó, né? Eu vou ser vodrasta. Aí eu falei, gente, Deus deu uma resposta, porque assim, a gente pede tanto a Deus para que Deus nos ajude às vezes a gente não sabe como. E aí, em toda essa tragédia, entre aspas, Deus vem e nos conforta com a notícia de que seremos avós, né? E assim, eu até compartilhei isso com a irmã Regiane, sobre o que tinha acontecido com ela, e a irmã Regiane falou assim: não, pode deixar que nós estaremos entrando em oração. E eu falei assim: agora é assim, Deus coloca na vida dela um ser, né, para que ela possa cuidar, ou seja, ela tentou por 2 vezes tirar a própria vida e agora Deus coloca uma vida, né, nas mãos dela, no ventre dela. E assim, e foi algo que eu não consigo explicar até agora o porquê que eu estava numa oração
E eu estava pedindo a Deus, assim, na realidade eu estava conversando com Deus, eu não estava nem orando, né? Eu estava conversando com Deus dentro de casa. E depois eu falei com a irmã Regiane, e eu conversando com Deus, e me deu um sono, e meu esposo chegou em casa e também já deu sono nele. Numa situação, ou seja, ela estava no hospital, né? Passando por uma situação, e Deus nos deu um sono para depois, quando a gente acordar os dois juntos, com a notícia de que tem uma vida para vir para nossa família. Então, eu estou compartilhando isso com as irmãs. Primeiramente, para dizer que, assim, filhos é algo que a gente tem na vida. Eu não sou mãe biológica, mas já estive grávida. Filhos é algo que a gente coloca como uma pedra preciosa, né? A irmã compartilhou aí como ela ficou em saber que o filho estava doente, né? Em saber que o filho não estava bem. Mas só que hoje eu consigo enxergar que, assim, o inimigo ele tem afrontado demais a vida de todos os seres, né, contra a família. E aí Deus, a todo momento, nos mostra que por mais que o inimigo ele tenta derrubar uma família, sempre tem alguém recebendo um filho, né? Sempre alguém ficando grávida, sempre alguém tendo essa dádiva de ser mãe. Então, assim, eu acho que a família, o fato do nascer, é dizer para todos nós que a cada amanhecer Deus renova, Deus faz nascer algo novo em nossas vidas, né? Porque doeu demais. Foi uma dor muito forte que eu tive, mesmo não sendo mãe biológica dela, mas que depois Deus me deu um sono, né? Um sono profundo para depois receber a notícia que vou ser avó e que ele vai não somente ajudar a mim, ele vai ajudar a mim, ao meu esposo e a própria Arielle a ir contra essa situação que tanto sondava ela para tirar a própria vida. Então eu coloco agora em pedidos de oração para todas as irmãs, a minha enteada Arielle e o meu bebezinho que tá vindo aí pra vovó. Eu não sei se é menina ou menino, mas que todas as irmãs possam estar orando por nossa família e por esse bebê que está por vir. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por compartilhar. Como você disse, né? Tem gente que vai ser mãe de coração, tem gente que vai realmente de sangue, mas Deus sempre está provendo, né? Porque o que importa é o amor que a gente tem. O meu esposo também, antes da gente namorar, né? Ele namorava uma pessoa, e essa pessoa teve um filho que não é filho dele. Só que meu marido, quando ele se separou dela, ele ainda gostava muito e ela teve a gravidez e meu marido continuou não estando com ela, mas ele sempre estava lá próximo e ele meio que criou o menino como se fosse filho dele. E quando eu conheci ele, ele falou: olha, tem um menino que não é meu filho, mas que eu considero como um filho. E eu sempre falei, é uma criança e eu tenho que amar essa criança também, né? Então, a todo tempo, e eu amo criança, na verdade, né? Então, a todo tempo eu fui me aproximando desse menino. E no início, a mãe eu acho que ela tinha medo de eu querer distanciar o meu marido, né? Principalmente por não ser filho dele. E eu falava, não, a criança não tem nada a ver. E outra, se vocês terminaram, não tem porquê, né? Eu também nunca fui uma mulher muito ciumenta, então eu sempre falava, o que tem que ser meu vai ser meu, independente de qualquer coisa. E eu criei um amor por esse menino. Hoje ele completou 18, ele tem 18 anos, e no bairro que a gente morava era um bairro muito perigoso, e ele foi crescendo, e a gente via que ele ficava muito na rua. E quando ele foi ficando mais adulto, assim, meu marido já começou a ficar preocupado, já viu umas coisas erradas. E meu marido sempre estava alertando a mãe dele, ficava, olha, cuidado, cuidado. E aí um dia a mãe ligou e falou assim, olha, você não sabe o que aconteceu com ele. Meu marido já tinha pensado o pior, né? Ela falou, olha, ele foi preso, aconteceu isso e isso, ele foi pego assim, assim.
E quando meu marido me contou, eu chorei tanto, porque parecia que realmente era um filho meu. Falei, Senhor, eu vi ele crescer, eu tenho ele como um filho. E é uma dor muito grande, assim, para mim que, né, sempre tive com ele, e ele foi preso, tá preso, e no primeiro dia nos primeiros dias ele escreveu uma carta para a mãe falando o quanto amava a gente, mandando beijo, falando que ele estava arrependido. E a irmã falou agora, né? E eu queria até pedir oração, porque agora eu acho que em dezembro ele sai, né? Para saidinha de Natal. E meu marido, ele se liga, às vezes meu marido tem falado, né? Orado por ele e falado para ele, né? Se firme em Deus, ele não, eu tô arrependido, eu tô tornando, eu tô a Deus. Então, eu espero que ele realmente, né, saia de lá restaurado, porque errar é humano, né? Então, pode ser, ele errou, foi a primeira vez que aconteceu isso, ele foi preso, e eu tenho fé. Eu já tive amigos que entraram nesses caminhos, se arrependeram, e hoje são grandes empresários, trabalham mal. Então, assim, eu vou até pedir para que vocês olhem o João, para que vocês olhem pela vida dele, porque ele para mim é uma criança, é como se fosse meu filho, né? Eu tenho ele como se fosse um filho, assim. Então, orem também, por favor, pela vida dele agora em dezembro. Agora eu acho que ele sai no Natal. E eu oro a Deus para que ele realmente tenha se arrependido e escolha outro caminho, né? Porque, eu falei, por mais que não saia da minha barriga, mas é meu filho do coração, assim, eu tenho ele como um filho do coração. Então, eu peço, por favor, que vocês também orem pela vida dele. Quais são os pedidos de oração, meninas? Podem abrir? Querem abrir o microfone aí para me mandar os pedidos? Para a gente orar, para a pastora orar pelos pedidos? Oi, Tata, boa noite, amor. Oi, madrinha. Pela tia Sônia, Tata. Eu fui na casa dela, eu saí de lá muito triste pelo que eu vi, sabe? Ela tá muito abatida, ela emagreceu demais por conta de depressão, né? Então, assim, eu tô orando, eu oro por ela todos os dias, todas as noites, toda hora eu oro pela minha mãe, então eu peço que as irmãs entrem em oração, por favor, porque, olha, tá difícil pra gente, que a irmã vê a situação que minha irmã tá, é horrível, sabe? Eu me sinto impotente. Por mais que eu faça, que eu ore, mas eu sei que Deus está agindo, mas está difícil, viu? Não está fácil, não. Tá bom? Amém. Vamos orar, madrinha. Mais alguém? Eu quero sim, Thalita. Eu quero que a pastora ore e as irmãs pelo meu neto, pelo Vinícius. Ele está passando por um momento muito difícil. Acho que a Dani conversou com você, a Bruna também. E assim, ele está vendo o inimigo, né? Ele fala que houve. Ele fala assim, ele falando para mim, vó, ele fala no meu ouvido, ele fala para mim fazer coisas, diz que está no quarto dele. Eu peço que vocês orem muito. Foi no domingo? Foi no sábado. Hoje é quarta, acho que foi no domingo. Foi no domingo. Ele está assim parado, e se assim, sim, se eu fico falando de Deus para ele, aí manifesta. Eu estava conversando com ele e falando para ele, quando você sentir qualquer coisa, você fala para Deus te cobrir com o manto sagrado dele. Não precisa você falar, abrir na boca, você pode tá falando baixinho ou em pensamento, para Deus estar te cobrindo com o manto dele, com o sangue dele, pedindo proteção para Deus. E quando você quiser, assim, conversa com Deus como se você estivesse conversando com um amigo seu, porque Deus, primeiramente, é Deus, e segundamente, ele é o único amigo verdadeiro. Não confie em amigo, confie em Deus. Aí eu estava conversando com ele, dali a pouco ele para e começa a tremer. Ele começou a tremer
e eu intercedendo, e eu orando, eu pedindo a Deus, e ele foi fechando a mão, e eu tentando abrir a mão dele, e orando. Aí eu chamei a mãe da Bruna, que também é evangélica, porque eu não estava... Sabe quando você não estava nem sabendo como que você ia interceder aquilo que estava entrando no corpo dele, sei lá o que era. Aí ela veio, aí o meu filho veio, aí ele queria ir para cima do meu filho. Aí eu falei, falando para o meu filho, o marido da Bruna, porque ele é meio, assim, incrédulo. Ele diz que só acredita em Deus, ele não acredita em Jesus. Olha a conversa. Aí eu falei para ele, sai daqui, porque ele estava querendo ir para cima dele, entendeu? Aí eu peguei e falei para ele assim, e eu falando, intercedendo, você vai embora, que ele pertence a Deus, ele não pertence a você, ninguém tem mais poder do que Deus, e eu falando e tentando orar, e tentando segurar ele. Aí eu só sei que a Lília também veio, que é a mãe da Bruna, e começou a orar junto comigo, e aí ele fica fraco. Quando aquilo a gente consegue que Deus domine aquele negócio que eu não sei o que é que está com ele, ele começa a ficar fraco, ele não tem força nem para ficar em pé, ele não tem força, ele fica largado, assim, caindo por os lados. E é muito horrível, muito horrível. Eu não sei mais o que, sabe? Ele não quer ir mais para a casa dele, diz que tá no quarto dele. Ele está aqui na minha casa. E ele fica falando, não é para ir ninguém para lá. Ele não quer que a mãe dele vá, não quer que o pai dele vá, não quer que ninguém vá para a casa dele. Entendeu? Falou que está no quarto dele. E tá assim, tá, que eu não sei nem como explicar. Então, aí o pai dele foi na igreja, já levou ele para orar, para os pastor orar nele, mas, assim, graças a Deus, de domingo para cá não aconteceu mais nada, e eu creio em Deus que não vai acontecer, mas, assim, as nossas crianças estão muito aberto a essas coisas ruins, entendeu? Então, não só pelo meu neto, mas a gente tem que que pedir oração para as crianças, porque para todos os adolescentes, porque está acontecendo muita coisa ruim com eles. E está muito triste. Sim, Ju, a gente vai orar, eu estou orando pela vida dele. Como eu sempre falo para vocês, né? O inimigo, ele está irado, porque cada dia mais tem mais pessoas se levantando para buscar a Deus, né? Então, o que ele tenta afetar as nossas crianças, né? Verdade. E tem que realmente interceder pela vida deles. A Dani ficou de me chamar, eu falei com a Bruna já, mas eu vou ver, eu tenho um pastor, vou ver com o meu pastor, ou vou ver com outro pastor amigo meu, se ele consegue dar um pulinho aí, a gente marca, tá? A gente vai se falando, mas eu continuo orando pela vida dele, pode ficar tranquilo. Amém, eu agradeço. Juntas também. ele vai vencer essa batalha, o inimigo não tem poder contra a vida dele, não. Com certeza, isso eu creio, e eu acredito que na vida dele só Deus é maior. Sim. Nada e ninguém tem o poder na vida dele e na vida de todos esses adolescentes, porque não é só dele, porque tem muita coisa ruim no mundo e está pegando aqueles que são mais fracos, que não não é que não acredite, que não está que não está buscando a Deus. Então a gente tem que realmente orar e pedir muita proteção para eles. Sim, sim, com certeza. Vamos orar sim por ele, por toda a família. Vai entregue, né?
continue entregando aí a vida da família da Jo, Bruna, Dani, que são uma bênção, as crianças, porque a gente sabe que o inimigo tem se irado realmente. Vamos continuar orando sim, pode ficar tranquila, Jo. Vamos orar. Amém. Obrigada, irmãs. Imagina. Mais algum pedido de oração, meninas? Mais algum? A Vanilda pediu aqui, né, para a família dela, para a vida dela, desculpa. Diga, Rê. Quero oração pela minha casa, pela minha família, pela minha viagem semana que vem, que eu tô indo encontrar os meus pais. E é isso. Amém. Saúde para todos nós e para que a gente tenha um final de ano abençoado, né? Todos nós aqui do grupo. Amém. Mais algum pedido? A Suzy entrou depois que eu falei, mas Suzy, olha, desde o início eu agradeci. Primeiro a irmã Silvana, vamos começar o agradecimento pela irmã Silvana que apresentou a Suzy. A irmã Silvana apresentou a Suzy para mim e a Suzy foi uma bênção, um canal de bênçãos aqui. A irmã Silvana já é um canal de bênçãos na minha vida e ela apresentou a Suzy, que foi outro canal de bênção aqui, que trouxe, né, como eu falei, a maioria das pregadoras, das pastoras que tem vindo ultimamente é através da irmã Suzy aí, que tem compartilhado todas que vira e mexe, ela manda, Thalita, tem mais uma aqui para vocês te convidar para pregar. Então eu não preciso nem chamar, que Deus vai tocando ela e ela vai me mandando mais pessoas e tem sido bênção atrás de bênção. Então, assim, só tenho a agradecer pela vida de vocês que tem, né, edificado essa reunião de mulheres, que tem compartilhado, falado do nosso grupo. Vanilda pedindo pela recuperação da mãe da Claudinha. Amém. Mais alguém? Então vamos lá, pastora, fica à vontade, entrega aí, peço para a senhora entregar, por favor, esse caderninho aqui de oração, que está cheio de oração aqui, muitos pedidos de oração. Vocês que, né, podem, apresentem agora, se esqueceu, ou enquanto a pastora ora, surgir algum pedido, entregue nesse momento, né, coloque no seu coração, na sua mente, pense nesse pedido. As cartas, né, quem fez as cartas já com os sonhos, os pedidos de oração também, apresente a carta nesse momento, essa hora da gente orar com fé, orar junta, né, remover essas montanhas, os obstáculos. Agora é o momento da gente realmente entregar para Deus o que a gente precisa, porque Ele quer ouvir da nossa boca. Ele sabe tudo que está acontecendo, mas Ele quer que a gente coloque, que a gente fale o que a gente quer. Então esse é o momento. Fica à vontade, pastora. Amén, amén, gloria a Dios. Creemos en el poder de la oración. La oración es eficaz y cuando estamos en concordancia hay poder. Vamos a orar juntas então. Posso louvar um louvor, irmã? Bem curtinho? Claro, fica à vontade. É curtinho. Ele fala, somos um corpo em Cristo. Quando estamos juntos, entre nós, o Senhor está. Diz assim, somos um corpo em Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nos Jesús está. Cuando estamos juntos, a poder e autoridade em seu nome. Aleluia.
Obrigado, Senhor. Há poder e autoridade no teu nome. E aqui, junto com minhas irmãs, nós levantamos um clamor. Tem um caderno ali, Senhor, na mão de nossa irmã Thalita, com pedidos de oração. Senhor, por nossa mente finita, podemos esquecer, mas tu, Senhor, não esquece. Tu tem em conta cada um deles, Senhor, cada nome, cada situação. Tu és nosso Deus, um Deus de resposta. Obrigado porque tu ouve o clamor, Senhor, de teus filhos. Nós chegamos com fé, nós chegamos ao trono da graça para alcançar o oportuno socorro. Oramos pela vida da nossa irmã Simone, Senhor. Ela pediu oração pela tia Sônia. Senhor, e em nome de Jesus declaramos vitória sobre essa vida. Senhor, tu eres um Deus todo-poderoso, amoroso. Chega a esse lar, Senhor, da tia Sônia e alcança, Senhor, cada um deles. Traga saúde, traga, Senhor, prosperidade, sanidade em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nossa irmã Vanilda também, pela sua vida, para que ela seja fortalecida com poder na sua vida interior e também pela mãe, Senhor, da Claudinha. Senhor, para que ela tenha uma pronta restauração, para que, Senhor, tanto a irmã Claudinha como toda a sua família venha a desfrutar da tua graça abundante, o teu amor, o teu poder. Senhor, oramos por nossa irmã Jo. Ela pediu pelo seu neto Vinícius, Senhor. Padre, a situação que esta criança está passando, Senhor, nós como mulheres de fé, guerreiras, em nome de Jesus, destruímos todo o mal. Senhor, e lançamos fora todo impedimento, toda a opressão do inimigo. E declaramos essa criança, Senhor, livre em nome de Jesus, porque a sua avó está levantando o teu nome em alto a favor do seu neto. Estamos orando e clamando, Senhor, em concordância, para que esta criança, Senhor, ela possa experimentar o teu poder, a tua liberdade na vida dele, para que teu propósito se cumpra na sua vida, essa criança, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. A irmã Rê também, que se manifestou pedindo ao Senhor oração. Senhor, tu conheces as suas necessidades, que sim, que venhamos ter todas um final do ano, Pai, alegre, cheio de gratidão. Talvez tem coisas que não foram boas, e outras sim. Mas nós enfocamos, Senhor, na tua fidelidade presente a cada dia de nossa vida e a gratidão em nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu trabalho, por ter Thalita. Obrigado, Senhor, por cada irmã que faz parte e que está em oração, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. 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 É, Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. glória a Deus. Meninas, muito obrigada por mais uma quarta-feira. Pastora, mais uma vez, muito obrigada. Meninas, vocês sabem que podem contar, né, comigo, com as nossas orações, sempre que precisar, tiver precisando de um colo, né, às vezes só de um ouvido amigo, de um puxão de orelha. Vocês sabem que eu tô aqui, né, para o que der e vier, então fiquem com Deus, uma boa noite a todas, um ótimo restinho aí de semana e até a próxima quarta-feira. Boa noite, obrigada a todos. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz. Amém.